Maldita graça. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo 12. Por Silvano, nosso fiel irmão, como o considero, escrevo abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecei firmes. Nós vivemos em uma época de libertinagem travestida de graça de Deus. Nos é apresentada uma graça totalmente liberal, uma graça desgraçada, uma graça maldita que tem levado dezenas, centenas e, por que não dizer, milhares de pessoas a passos largos para a perdição. E o que foi mesmo que o Senhor Jesus declarou? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E em Mateus 7 mesmo, só que nos versos de número 21 ao 23, o Senhor Jesus continua dizendo o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, o Senhor Jesus ele está deixando muito claro que aqueles que viverem na prática da iniquidade não entrarão no reino dos céus. Nós precisamos tomar muito cuidado com esta libertinagem travestida de graça de Deus que andam anunciando, propagando por aí afora. Maldita é esta graça, que na verdade é desgraça, pois trata-se de libertinagem disfarçada de graça de Deus. Em Tito capítulo 2, versículos 11 ao 15, nós lemos assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então a graça de Deus não é carta branca para vivermos na libertinagem, mas na verdade é algo que exige muito de nós, exige renúncia, exige santidade, exige pureza no viver. Colossenses capítulo 3, versículos 3 ao 11 diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 14, e em seguida o verso 1, nós lemos assim: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos aí dois estilos de vida. Um que agrada a Deus e o outro que não agrada a Deus. Um baseado em uma libertinagem travestida de graça e outro baseado na verdadeira graça, no entendimento correto da graça de Deus.
Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 24, diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui nós vemos que esses dois estilos de vida, um que agrada a Deus e o outro que não agrada a Deus, um no qual a pessoa vive segundo a carne, se inclinando para as coisas da carne, e o outro no qual a pessoa vive segundo as coisas do Espírito, se inclinando para as coisas do Espírito, no exercício diário e contínuo do fruto do Espírito. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne, através dessa libertinagem travestida de graça, não herdarão o reino de Deus. Mas aqueles que entendem verdadeiramente a graça de Deus e vivem a vida conforme se deve viver após ter recebido essa graça de Deus, esses sim herdarão o reino de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículos 26 ao 31, nós lemos: Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A graça de Deus não é carta branca para ser integrante da igreja, corpo de Cristo, e ao mesmo tempo viver na sem-vergonhice. A graça verdadeira de Deus não é carta branca para viver no pecado e depois só pedir perdão que Deus perdoa e fica tudo de boa. Pode pecar de novo e seguir o mesmo processo, ao ponto da pessoa passar a fazer isso, ou seja, pedir perdão, de forma mecânica, sem sincero arrependimento no interior, no seu coração, no seu íntimo. Engana-se quem pensa e supõe que agora
é a aliança da graça e não há restrição alguma para os que participam desta aliança, na qual supostamente não existem limites, supondo que agora tudo é permitido e ainda usa-se de forma distorcida como chavão evangélico. O texto de Filipenses 3, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Vemos, porém, o ensino sobre a verdadeira graça de Deus por todos os escritos da Nova Aliança ou do Novo Testamento. Judas, versículo 4, ouça o que está escrito nesta carta, o que foi escrito pelo irmão do Senhor. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Não é de hoje que existem pessoas que convertem a graça de Deus em dissolução, em libertinagem. Como foi lido no texto inicial, o apóstolo Pedro ensinou em sua carta a verdadeira graça de Deus. Ora, se existe a verdadeira, é porque existe a falsa. E muitos estão abraçando a falsa, achando que estão abraçando a verdadeira, e estão caminhando a passos largos para a perdição, pensando que estão caminhando para a salvação, para a eternidade, para o reino dos céus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. Por Silvano, nosso fiel irmão, como o considero, escrevo abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecei firmes. Quer conhecer melhor a graça de Deus? Leia a primeira carta de Pedro toda e você vai ver o que verdadeiramente é a graça de Deus e o que é exigido daqueles que abraçaram a graça de Deus. Uma graça que contraria tudo isso que foi visto até aqui. É uma graça maldita, na qual tudo é supostamente permitido, por supostamente tudo o que na antiga aliança era proibido ter sido ou estar agora liberado. Esta é a verdadeira graça de Deus. Pedro escreve: nela permanecei firme. Não converta em dissolução a graça de nosso Deus. A porta ainda é estreita e o caminho ainda é apertado.